Irã ataca a base militar dos Estados Unidos no Catar e aumenta a tensão no conflito. E você vai ver também. Escândalo do INSS completa 2 meses e não há previsão para aposentados receberem dinheiro de volta. Ventania derruba arena no litoral de São Paulo. Buscas por brasileira no vulcão da Indonésia chegam ao 3º dia sem sucesso. E ainda, Palmeiras enfrenta time de Messi para confirmar classificação na Copa do Mundo de Clubes. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo, nós estamos ao vivo. São 18h37 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta segunda-feira. Uma ótima semana para você. E os Estados Unidos confirmaram agora há pouco que a base militar no Catar foi alvo de ataques do Irã hoje, mas informaram que não houve vítimas. A Operação Anunciação da Vitória, realizada pelo Irã nesta tarde, é uma retaliação contra os bombardeios realizados pelos Estados Unidos nas usinas nucleares do Irã. E consistiam em atacar as bases aéreas dos Estados Unidos no Catar e no Iraque. Uma autoridade iraniana afirmou que o Irã continuará sua retaliação em resposta aos ataques dos Estados Unidos. E caso o país norte-americano queira buscar negociações, a primeira exigência seria o cessar dos ataques israelenses e norte-americanos. Os mísseis balísticos de curto e médio alcance, disparados pelo Irã, atingiram a base aérea de Al-Udeid, no Catar. A informação foi confirmada por meio de um comunicado do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Mas não confirmaram se a estrutura da base foi destruída. E até o momento, não tem registro de nenhuma vítima entre as forças americanas. O comunicado finaliza dizendo que os Estados Unidos estão monitorando a situação de perto. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, afirmou sem citar diretamente os Estados Unidos, dizendo que o inimigo sionista cometeu um grande erro e deve ser punido. Na rede social X, ele publicou que o ataque às bases não feriu ninguém e que não vão aceitar nenhuma agressão sob nenhuma circunstância. Uma autoridade iraniana declarou que o Irã tem a racionalidade necessária para iniciar a diplomacia após punir o agressor. O parlamento do Irã aprovou a suspensão do plano de cooperação com a Agência Nacional de Energia Atômica. Isso pode arruinar as chances de impedir que o Irã desenvolva armas nucleares. E nesta segunda-feira também aconteceu um novo bombardeio de Israel ao Irã. E de acordo com o governo israelense, este teria sido o maior ataque até o momento. A imagem da fumaça escura se repetiu. O ataque foi em um aeroporto do Irã. Além desse, mais outros 5 aeroportos foram bombardeados nesta última grande ofensiva de Israel. Um outro vídeo ainda mais impressionante postado por Israel mostra o momento em que alguns dos aviões de guerra iranianos são atingidos. De acordo com o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, este ataque foi o de maior proporção até o momento. Além dos aeroportos, as rotas para a usina nuclear de Fordon também foram bombardeadas. Outros alvos atingidos foram quartéis generais, o relógio de destruição de Israel, que era um monumento iraniano no centro do país, que cronometrava o período para o fim do país judeu, além de prisões e vários outros pontos em Teherã, levantando em muitos lugares uma verdadeira cortina de fumaça. Ainda nesta manhã, Vladimir Putin, presidente da Rússia, disse estar pronto para ajudar o Irã da forma que eles precisarem. Olha, e já se completaram 2 meses da operação que revelou um dos maiores escândalos da história recente do Brasil. Os descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS. O tempo passa e ainda não há previsão para o ressarcimento das vítimas.
O prejuízo estimado é de cerca de 6 bilhões de reais, divididos ao longo de 5 anos, entre 2019 e 2024. A medida do governo para devolver o dinheiro está sendo feita pelo aplicativo Meu INSS. Lá, os aposentados e pensionistas podem contestar os descontos. Apesar do governo não ter devolvido nenhum valor, o calendário da restituição está na sua fase final e será feita pela ordem dos pedidos. Quem recorreu primeiro vai receber primeiro. O dinheiro usado para o ressarcimento virá do Tesouro Nacional, um órgão do governo federal responsável pela gestão financeira e da contabilidade do país, uma espécie de caixa do poder público. Mas ainda existem discussões com a equipe econômica sobre quanto e como será tirado dos cofres. Segundo o atual ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, a população não pode esperar pelo fim do processo judicial, que provavelmente demorará anos para ter o seu dinheiro de volta. Olha, e o inverno chegou e com ele rajadas de vento e uma onda de frio atingiram o litoral de São Paulo. A previsão é que a região metropolitana também tenha pico de 4 graus nesta quarta-feira. Em Bertioga, na Baixada Santista, litoral de São Paulo, uma forte ventania derrubou uma tenda de eventos e a placa de uma agência de banco no mesmo município. Houveram também registros de rajada de vento de 63 km por hora. Além da ventania, o frio intenso deve chegar nesta semana. Na noite de quarta-feira, os termômetros devem registrar uma temperatura de 4 graus. O frio permanece até quinta-feira, quando as temperaturas voltam a subir durante o dia, mas as noites geladas só irão embora na sexta. A Defesa Civil de São Paulo já emitiu um alerta. Há previsões de pancadas de chuvas com granizo e raios a partir de hoje, o que aumenta o risco de alagamentos, quedas de árvores, entre outros transtornos. Segundo o órgão, a nova onda de frio deverá provocar chuvas fortes no estado, com ventania de até 90 km por hora em algumas áreas. E veja a seguir, buscas por brasileira no vulcão da Indonésia chegam ao 3º dia sem sucesso. E ainda, Palmeiras enfrenta time de Messi para confirmar classificação. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 46 minutos, quase 47, pelo horário de Brasília. E olha, as buscas pela brasileira que está em um vulcão na Indonésia continuam. Hoje ela teria sido vista, mas não se mexia. Vamos ver os detalhes agora com o repórter Joenison Santos, que é lá do Rio de Janeiro, de onde é a brasileira. O perfil oficial do Parque Nacional do Monte Rinjani, na Indonésia, informou que socorristas conseguiram avistar a niteroiense Juliana Marins, que caiu da trilha na última sexta-feira no Monte Rinjani, um dos vulcões mais altos da Indonésia. Um drone operado por resgatistas chegou até a jovem 500 metros penhasco abaixo. Segundo informações, ela estava imóvel. De acordo com relatos, Juliana se sentiu exausta durante a subida e foi orientada por seu guia a descansar, enquanto o restante do grupo prosseguiu. Quando o guia retornou, Juliana já não estava mais no local. Testemunhas afirmam que o guia ainda conseguiu avistar a lanterna da brasileira cerca de 200 metros abaixo de um despenhadeiro. Desde então, as equipes de resgate têm enfrentado dificuldades para alcançá-la devido à profundidade do local e às más condições climáticas. A família da jovem, no entanto, questiona a condução das buscas, alegando negligência e lentidão na operação. A irmã de Juliana criou um perfil nas redes sociais para divulgar atualizações sobre o caso e desmentir informações divulgadas pelas autoridades indonésias, como a de que a jovem teria recebido alimentos e água após o acidente. Segundo ela, as primeiras tentativas de resgate utilizaram cordas inadequadas para a profundidade estimada e, com o passar do tempo, o corpo da irmã estaria escorregando cada vez mais pelo penhasco, sem mais contato visual. Imagens compartilhadas pela família mostram Juliana ainda na trilha, momentos antes do acidente. Os vídeos têm sido usados como forma de pressionar as autoridades locais a intensificar as buscas, que foram retomadas na manhã desta segunda-feira, mas novamente suspensas por causa do tempo instável na região. A família cobra mais apoio e visibilidade para o caso por parte das autoridades brasileiras. O Monte Rinjani, com 3.726 metros de altitude, é conhecido por suas trilhas desafiadoras e já foi cenário de outros acidentes. O passeio é popular entre turistas que buscam
buscam experiências de aventura, como percursos que podem durar até 4 dias. A família de Juliana agora luta contra o tempo e as condições adversas para que as buscas avancem e tragam respostas. E no fim de semana, um balão caiu em Santa Catarina e, infelizmente, 8 pessoas morreram. Vamos ver os detalhes agora dessa história. Antes desse acidente terrível que aconteceu nesse sábado, a ANAC esteve, junto com o Ministério do Turismo e outras autoridades, na cidade de Praia Grande com os proprietários de balões, inclusive para falar sobre essas situações de risco, a regulamentação que estão pedindo pela ANAC, para se ter mais cursos, para se ter mais orientação, para poder ter essa forma de entretenimento e também, claro, esses voos regulamentados. Então, em Praia Grande funciona tudo dentro dos conformes, vamos dizer assim. O que não funcionou dentro dos conformes, infelizmente, foi esse voo do último sábado, onde, tentaram aí 20 pessoas contemplar as belezas de Praia Grande, mais o baloneiro, e não deu certo. As informações que foram obtidas, já passadas pelo depoimento que foi concedido pelo piloto do balão às autoridades, à Polícia Civil, é que o fogo começou em uma das partes, foi tentado apagar imediatamente, inclusive com jaquetas, com os pés, só que não conseguiram e nem o extintor do balão funcionou. Aí o baloneiro teve a agilidade de conseguir descer ali o balão. As pessoas, 13 delas, conseguiram pular, mas no que pularam, o balão ficou muito leve e subiu rapidamente, aonde as 8 pessoas, algumas, numa tentativa desesperada, acabaram pulando do balão de uma altura muito alta, muito grande, e outras 4 acabaram morrendo carbonizadas com a queda, com o consumo do balão pelo fogo, e acabaram caindo. Então, foi uma situação que chamou muita atenção, repercutiu internacionalmente, essa situação aqui do sul de Santa Catarina, e agora, as providências estão sendo tomadas na questão segurança ainda mais. Como eu disse, ele já tem a experiência, mas agora vai ter que ter um pouco mais de segurança. Até quinta-feira, nenhum voo será manobrado no município de Praia Grande. Tudo isso vai ter uma semana de luto e de conversas entre Secretaria de Turismo, Secretaria do Estado de Turismo, de Segurança, enfim, até que se chegue realmente às causas do acidente. 8 pessoas acabaram falecendo e 13 ficaram feridas, todas elas já liberadas dos pronto-atendimentos, que registraram aí a ocorrência, que os atenderam no final de semana. Bom, agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é a Maíra Anjos. Boa noite, Maíra. Vamos começar falando da Copa do Mundo de Clubes, aliás, com uma boa notícia, já que temos brasileiro classificado, não é mesmo, Maíra? É isso mesmo, Kleber. O Glorioso garantiu a vaga nas oitavas de final. Boa noite a você e a todos que nos assistem. O Botafogo não conseguiu segurar o Atlético de Madrid e acabou derrotado por 1-0 no jogo que fechou a fase de grupos da chave B. O único gol da partida foi marcado pelo francês Griezmann, aos 41 minutos do segundo tempo. Mas não foi o suficiente para classificar os espanhóis para a próxima fase do torneio, que precisavam de ao menos 3 gols. Com a derrota e o cartão amarelo de Gregor, que agora fica fora das oitavas de final, o Fogão perdeu a liderança do grupo e agora enfrentará o primeiro colocado do grupo A. Essa foi a primeira derrota de um brasileiro na Copa do Mundo de Clubes. Legal, Maíra, boa notícia, apesar da derrota, mas além do Botafogo, que acabou de jogar, tem outro brasileiro que vai enfrentar uma decisão hoje, que é o Palmeiras, do Abel Ferreira, não é isso? Sim, Kleber, é o possível adversário do Botafogo nas oitavas. Pro Verdão, um empate simples já garante a classificação e até mesmo o primeiro lugar no grupo. Mas do outro lado tem simplesmente Lionel Messi. Então todo cuidado é pouco pro Palmeiras nessa noite. Inter Miami e Palmeiras se enfrentam nesta segunda, às 22 horas, em Miami, pela terceira e última rodada do Grupo A da Copa do Mundo de Clubes. As duas equipes chegam no confronto com os mesmos 4 pontos, mas o Verdão tem vantagem pelo saldo de gols. Em caso de empate, as duas equipes se classificam para as oitavas de final, com o Palmeiras terminando em primeiro lugar por conta do saldo de gol superior. Caso o time de Abel Ferreira seja derrotado, ainda assim pode avançar se o Al-Ahly vencer o Porto, já que o Verdão leva vantagem no confronto direto. Já se o Palmeiras perder por um gol de diferença para o Inter Miami e o Porto vencer o Al-Ahly pela mesma diferença, o Verdão ainda avança, mantendo um gol a mais no saldo.
Uma vitória do Verdão sobre o Inter Miami, por sua vez, sela a liderança da chave de forma isolada e elimina o Porto, independente de qualquer resultado. O único cenário em que o Inter Miami pode ser eliminado é em caso de derrota para o Palmeiras e vitória do Al Ahly por uma margem suficiente para tirar a diferença no saldo de gols. Para o confronto, Abel Ferreira não contará com o Aníbal Moreno, que não se recuperou de um edema na coxa direita. O provável substituto é M. Martínez. Outra mudança provável é a volta de Maurício ao time titular no lugar de Rafael Veiga. Os cartões amarelos são uma preocupação para Abel Ferreira. Isso porque, no Mundial da FIFA, 2 cartões amarelos resultam em suspensão automática para a partida seguinte. Ao todo, o Palmeiras tem 6 jogadores pendurados, sem contar o técnico Abel Ferreira. São eles: Gustavo Gomes, Giai, Richard Rios, Piquerez, Rafael Veiga e Felipe Anderson. O Inter Miami, por sua vez, aposta na estrela do craque Lionel Messi para surpreender ainda mais nesta Copa do Mundo de Clubes. A tendência é que o time norte-americano mantenha a base que vem atuando. Para o confronto, a equipe vai contar com o retorno do lateral espanhol Jordi Alba, que se recuperou de uma lesão e pode ser titular. Somando todas as competições, o Inter não perde a 5 compromissos, com 3 vitórias e 2 empates. Bom, então quero saber seu palpite para hoje, Maíra. Olha, Kleber, hoje eu acho que vai ser 2-1 pro Palmeiras, mas vai ter gol do Messi hoje. É uma honra tomar o gol do Messi, né? Muito obrigado aí pelas informações, Maíra. Obrigada aí, Kleber. Até mais. Até mais. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima noite e até amanhã.